BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A locação sob a perspectiva do direito é o contrato pelo qual uma parte, o locador, cede à outra locatário o uso e gozo de um bem, geralmente imóvel, por tempo determinado ou indeterminado, mediante remuneração. Trata-se de uma relação jurídica regida por princípios como autonomia da vontade, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, que busca compatibilizar o direito de propriedade do locador com a função social do bem e a proteção de posse direta exercida pelo locatário. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Jacques Buchatsky, sócio fundador do Buchatsky Advogados. Ele foi procurador do Estado de São Paulo e juiz do TIT, São Paulo, por 2 mandatos. Chefiou a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No Secov São Paulo, é membro do Conselho Jurídico da Presidência, diretor de legislação da locação e pró-reitor da Universidade Corporativa. É diretor estadual para São Paulo do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário Ibradim, fundador e diretor da MDDI, Mesa de Debates de Direito Imobiliário. Professor convidado e palestrante de entidades e universidades, articulista de revistas e sites jurídicos, sócio correspondente da ABAME, Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário para São Paulo. Jacques, seja muito bem-vindo. E aqui faltou na sua bio que você me falou que você se formou na FGV aí também, você estudou na FGV, perdão. E eu queria agradecer por você topar o nosso convite aí, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Gabriel. Sim, você sabe que eu sou do fã-clube da família. Hein? Bom, e eu sou do clube da sua também, né? Eu achei bacana essa sua introdução. Eu estava ouvindo você falando, tá perfeita juridicamente, filosoficamente, conceitualmente. E eu estava olhando e falando, nossa, como é bonito locação, né? Só que por que pega tanto? Por que dá tanto problema, né? E aí eu estava pensando aqui, por que dá tanto problema? Se é um contrato tão tranquilo, tão regulado. Aqui no Brasil, esse conceito está aí desde 1916, pelo menos, talvez tenha até antes, então desde aquele outro código. A lei de locações é uma lei boa. Então, o que acontece com a locação? Eu acho que a locação sofre de 2 problemas. Eu acho bacana a gente dizer, e como advogado mesmo, praticante da coisa, vale a pena a gente dizer. O primeiro problema é econômico, não é da locação, é da compra e venda, é da locação, é da venda de agulha, é da venda de automóvel, é tudo. Faltou dinheiro, há problema. O segundo problema é que, de vez em quando, surgem leis espetaculosas. E essas leis, vamos chamar de espetaculosa mesmo, mirabolantes mesmo, atrapalham a vida de todo mundo. Simplesmente. Então, é curioso como uma lei feita lá em Brasília pode mexer tão profundamente nas economias, no dia a dia de uma velhinha que está aqui alugando um apartamento em São Paulo, né? Ou em qualquer outro lugar. Eu estou até fazendo um levantamento que está me parecendo, pelo menos para mim, está interessante, né? Na hora que eu publicar, espero que buscando as movimentações legais vindas do Estado com o mercado. Então, vamos lembrar, em 1977, estamos falando aí há 30, 50 anos atrás, né? 77, teve uma norma proibindo o reajuste total do aluguel segundo a inflação. Então, só podia reajustar cerca de 70% do valor da inflação, o que significava uma perda de dinheiro para o locador. E aí você fala, nossa, que bacana, então os locatários ficaram bem? Não. Por quê? Porque entre perder dinheiro mês a mês e deixar parado para ver o que acontece, quem tinha uma casa de aluguel trancou a casa. Logo, faltou casa para alugar. Olha só como a coisa vai, né? Posteriormente, também vieram tendo algumas mexidas, e cada vez que
punha-se o dedo muito fortemente de um lado, desbalanceava o outro. Lá pelos anos 90, foi feita, então, uma pesquisa pela USP, pela Faculdade de Economia da USP. Eles pesquisaram quem é o locador, quem é o locatário, o que é locação em São Paulo. A pesquisa foi feita somente na Grande São Paulo, cidade de São Paulo, Grande São Paulo. Mas eu acho que deu para extrapolar muito bem. E essa pesquisa chegou à conclusão de algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa interessante, locadores e locatários preferiam que o Estado não se metesse na relação entre eles. Olha só que coisa. Deixa que a gente resolve. Essa foi a mentalidade expressa na pesquisa. É muito interessante isso. Outra coisa interessante, 70% dos locadores, proprietários, locadores de apartamentos residenciais ganhavam menos do que o próprio locatário. Olha que pirante. Quando você compara esses números, você começa a rever um pouquinho o seguinte: será que eu devo beneficiar um lado do locatário e não do locador? Ou será que eu devo seguir no meio, de modo a preservar uma isonomia, uma igualdade perante a lei, perante os tribunais, perante as relações de negócio? Cerca também, novamente, de 60%, 70% dos locadores residenciais tinham somente um imóvel locado. Que é daí que todo mundo tradicionalmente falava da velhinha que morava num apartamento e alugava o outro. Que aí era isso mesmo, a pesquisa provou que era isso, o locador residencial. Pior, se aquele inquilino não pagasse o aluguel, este locador, aquela velhinha, dependia em cerca de 50% da renda dela, era o aluguel. Os outros 50% era uma aposentadoria, uma fonte de renda qualquer. Então, ao não receber o aluguel, ela quebrava a cara. Simples assim. Esses dados, óbvio que são daquela época, anos 90, mas não são muito diferentes dos de hoje. Cada vez que se tenta atualizar a legislação, a pesquisa, a gente vê que é mais ou menos assim. Tá? É óbvio, hoje tem os fundos imobiliários com investimentos, tem gente comprando muito apartamento para aluguel, e casas construindo. Tem hoje o multifamily, que são prédios inteirinhos construídos ou comprados por um proprietário para locação. Então, mudou o perfil. Mas é interessante dizer o seguinte: a locação, primordialmente, tem que ser regida por leis e interpretada de forma equânime, igual. Não preciso dar favor para ninguém, não preciso, entre aspas, proteger ninguém. Eu sempre me lembro dos vasos comunicantes que a gente tinha na aula, no científico, né? Apertou aqui, sobe ali. Então, era muito interessante. É interessante isso, que é uma coisa esquecida. Quando a gente entra com uma ação de despejo, etc., começa, não, vamos proteger esse, vamos proteger aquele. Não tem que proteger ninguém. Ninguém quer proteção. Toca a vida, vamos nos dando bem. Um outro ponto interessante, eu te falei da economia. Embora as pessoas falem tanto de locação, e isso aí vai para quem quer advogar no ramo da locação. Essa é a dica para o jovem, né? Embora a gente fale tanto de aluguel, nossa, deve ser um problema, mas não é problema, é solução. E por que eu te digo isso? O problema é a economia. A gente deve ter mais ou menos em São Paulo cerca de 1 milhão de locações entre comerciais e residenciais. É muito aluguel, é muito aluguel. A gente deve ter cerca de 16 mil ações locatícias distribuídas na capital por ano, o que significa 0 de processos. É muito pouco, é muito pouco. Sim. Não é um problema judicial. E quando você vai olhar que processos são esses,
Não é o Gabriel brigando com o Jaques, discutindo uma cláusula, querendo alguma coisa, lá de quem é a culpa. Não! São despejos por falta de pagamento. O que quer dizer o seguinte: se houvesse dinheiro, não teria o processo. Isso é 90% daqueles 15 mil, mais ou menos. Tudo com certidão dada pelo Tribunal de Justiça. Não estou inventando nada. Tá? É muito interessante isso, porque também mostra, ao contrário do que alguns gostam de dizer, tem gente que fala, inquilino é mal intencionado, é mal pagador. Não é verdade isso é mentira. As pessoas pagam sim. Pagam sim. Quando não tem dinheiro, e qualquer ser humano está sujeito a uma dor de barriga, a uma dispensa, a uma doença, tá? Aí não tem jeito. Tá? Mas veja como os números provam coisas diferentes da narrativa, do folclore, do que sai por aí. Né? É curioso, porque cada vez que eu lembro dessas coisas, até derruba a reportagem, né? Às vezes vem jornalista, fala, não, tem que fazer uma entrevista sobre a crise. Pô, não tem crise. Não tem isso, que crise. Estatística não mostra nada disso. Né? A sensação do meu próprio escritório, que é um dos tradicionais nesse ramo, não sei, só se tiver todo mundo fazendo ação com outro advogado, né? Comigo não está. Não tem. É um mercado que, estatisticamente, não sofre de crise. O que, por sua vez, é positivo para quem? Para quem quer investir nesse mercado. Aí sim entra um panorama muito largo, muito grande, de possibilidades para quem gosta do ramo. Né? É por aí. Sensacional, Jax. Você sabe que, Jax, eu estava... seria um panorama super legal para a gente do mercado do mercado de direito de locação aí no Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho, se pudesse, como que você foi parar no direito imobiliário? E como que... Porque, para mim, essa é uma parte que eu tenho, né? Eu conheço já o seu filho, o Daniel veio aí, tive aula com ele. E como que você foi parar? Por que você fez GV primeiro? Como que foi esse negócio aí? Eu fiz GV e fiz direito porque, naquela época, eu entrei na faculdade em 1973. Naquela época, as pessoas diziam que ser advogado não dava futuro. Os amigos dos meus pais diziam, pô, seu filho vai estudar direito, vai viver do quê? É por isso. Tanto é que na minha classe, e são meus amigos até hoje, tinha uns 4 ou 5 fazendo GV e direito. Assim, nossa. Tenho bons amigos até hoje, é esse pessoal. Para os advogados, é curioso dizer que esses 4 ou 5, todos eles são advogados, não são administradores. Então, foi interessante, mas essa foi... Agora, a grande curiosidade, esse de um lado, né? Quer dizer, tinha aquela necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, uma coisa muito interessante que eu aprendi lá foi... tudo bem que é num nível bastante alto da administração empresarial, etc., mas fui aprender para que serve todos aqueles contratos que eu aprendi a fazer na faculdade de Direito, para que servia todos aqueles conceitos, todas aquelas discussões, etc. Quem usa isso? Né? Quem usa? A faculdade de Direito trata a pessoa que usa direito, nem sei quem é. Não sei. Né? Eu lembro que, obviamente, na faculdade de Direito, os currículos vão avançando, né? Hoje está muito melhor, mas a gente ouvia coisas que, sei lá, não diziam nada com o dia a dia, e muito menos com o dia a dia das empresas, que seriam as nossas empregadoras ou nossos constituintes. Não é? Então, isso aí foi o grande benefício que eu tive ao fazer a GV também. Tá? Por exemplo, não ter medo de um balanço, de uma contabilidade, não ter medo
de um contrato longo ou de um valor muito alto. Tá? Olha, você está contratando a construção de um navio que vai custar X milhões de reais. Não precisa se assustar, né? E aí sim você casando com as coisas. Eu sempre lembro de um dos professores que eu tive, que foi o desembargador Vieira Neto, faleceu, que ele ensinava a gente, falou, olha, procura tais coisas no contrato, procura quem são as partes, qual é o objeto, qual é o preço, qual é a multa se não fizer, e como é que cai fora desse contrato. Qual é a porta de saída? Pô, o que mais que eu preciso saber num contrato? Depois, tudo bem, vem a especialização toda, etc. Né? Mas, no fundo, dava para casar essas duas culturas. E isso foi bacana, e é uma coisa até que eu falo com meus amigos da época, né? Que é isso que a gente faz até hoje, no fundo. Né? É verdade. É interessante isso, né, Jacques? Agora, o direito imobiliário foi do jeito mais punk, né? Eu, como procurador, acabei sendo... fui trabalhar na Procuradoria da Assembleia Legislativa, chamado por um... Como foi isso? Eu era procurador de Estado e estava aborrecido com o trabalho. Embora eu tivesse num departamento de ponta, eu estava num departamento legal, eu chamava Fazenda Ré, defendia as coisas. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava, mas a estrutura, eu me sentia esmagado, etc. E tal, aquela coisa, né? Aquele momento. De repente, um dos clientes, a gente atendia como clientes, entre aspas, né? O secretário da Fazenda, o delegado regional tributário, esses caras. Sim. Um deles se elegeu para ser deputado, ele gostava lá das respostas, das peças que eu fazia, e uma noite eu recebo o telefonema em casa. Olha, o deputado Vitor Sapienza quer falar com você, se atende? Óbvio, né? Naquela época não tinha esses marketingzinhos pelo telefone. O pessoal ligava para falar. Não tinha nada disso, era verdade. Era verdade. Mas aí eu atendi, ele era italianão, né? Aí, nego, quer vir trabalhar aqui? Quero. Né? Eu fui para lá. E, além de todo, aí você começa a ser curioso, né? Então, além de toda a parte de direito público que eu fazia, administrativo, tributário, então, opinar em projetos de lei, tentar redigir alguma coisa, criticar, procurar, etc., surgia o eleitorado dele, que eram uns campos de futebol de várzea. Tinha um pessoal que jogava várzea, eram multidões. E, de vez em quando, esse pessoal era ameaçado de ser expulso daqueles campos mediante reintegrações de posse, movidas pelos proprietários, às vezes pelo próprio Estado, etc. Aí eu ia lá ajudar. Aí eu fui obrigado a aprender, né? Sensacional. Foi isso. Então, às vezes, eu opinava num projeto de lei do ICMS, às vezes eu ia lá defender o time de futebol de várzea que estava sendo expulso pelo Estado de São Paulo daquele local. Aí você começa a estudar. Aí eu percebi a importância da posse da terra, não da propriedade. Nunca me encantou muito a propriedade, mas o uso, a posse, etc., me encantou. A partir daí, foi um pulo para começar a trabalhar. Te encantou, desculpa, mas por que te encantou? O que você viu ali que tinha? Porque eu entendo essa ligação com as pessoas do uso de fato, mas o que foi que falou, puta, que da hora isso? Se aquelas pessoas... Olha, nós estamos falando, os jogos juntavam 10 mil pessoas, viu? Não eram 5 caras. Era muita gente. Sim. Me impressionava muito que se aquelas 10 mil pessoas fossem obrigadas a sair de lá, parar aquele futebol, aquele chopp, aquela diversão barata, né? Não teriam para onde ir. E aquela terra ia ser cercada para nada.
para nada. Ou ainda, para um dia fazerem uma praça de esportes que ia tentar atender aquilo que já estava sendo atendido, mediante um investimento brutal. A partir daí, você começa a conhecer gente, e aqui no Brasil tem muita diferença de classe social, econômica, né? Por menos privilegiado que você seja, a gente está muito longe de quem mora em favela. É muito longe. E você se impressiona, fala, poxa, por que esse cara não pode ter uma casa? Né? Morar numa casa, não é ter, é morar. A partir daí, aí entra o lado da economia da EGV, fala, pô, esse cara nunca vai ter grana para comprar uma casa. Mas ele pode ter grana para alugar uma casa. Bom, a partir daí foi talvez o evento existencial, detonador do projeto locação e começar a me interessar por isso tudo. Tá? Quer dizer, então junta, não tenho muito apego por ter as coisas, mas tenho apego por poder usar as coisas. Hoje está até moderno agora, né? Sim, totalmente, né? Porque se a gente for pensar qualquer aplicativo, a gente está aí. É isso. Foi isso que aconteceu. E a partir daí as coisas foram andando, né? Foram andando. Eu acho que eu sempre tive sorte nisso, óbvio, né? E foram os momentos. Acho que também você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Foram os momentos de muita briga, por exemplo, de inquilinos com proprietários para renovar o contrato de locação. São as ações renovatórias de contrato de locação. E aí, eu acho que eu fui beneficiado pela escola que eu tinha tido, né? Tipo, eu entendia direitinho por que o aluguel tinha que ser 10 e não 12, né? Como calcular isso? Como entender o laudo e não simplesmente juntar um laudo no processo sem entender o que está acontecendo. Esse estudo todo, eu acho que acabou enfiando, e aí as coisas vão, né? E as coisas vão. Puta, que legal, Jax. Jax, para mim, isso era o que é o que eu mais queria ouvir na nossa conversa, assim, sabia? Porque eu acho que, no fim, a gente está sempre buscando, quer dizer, pelo menos eu acho, né? Qual que é o nosso propósito e o que a gente é bom em fazer que ajuda a atingir o nosso propósito. Eu te diria também que tem uma coisa que eu imagino que seja de geração, que seja uma necessidade muito grande de devolver benefícios que a gente teve. Então, com exceção da GV, eu sempre estudei em escola pública, então o Estado me deu tudo, né? Eu achava que eu tinha que devolver um pouco assim. Não, sensacional, Jax. Aí, Jax, mas você sabe que... Eu não sei, talvez totalmente fora de moda isso que eu estou te falando, talvez nem mereço falar. Não, quer dizer... Sensação talvez eu seja fora de moda que nem você, então. De gratidão, sei lá, não sei, né? A gente tenta. Eu vejo, às vezes, juízes fazendo esse tipo de coisa, indo atrás, sei lá, por quê? Porque é bom. Né? É isso, é interessante. E, Jax, e aí você resolveu ter o seu próprio escritório. Como que foi isso? Foi. Olha, Por naquela... que você não foi para um outro escritório? Né? O que você pensou? Você lembra na época? Naquela época, eu lembro. Naquela época, primeiro, que eu trabalhava num baita escritório de um tio meu, Luiz Cirunic, também professor, etc. Eu trabalhava lá, resolvi sair para abrir um escritório, que era o que as pessoas faziam, todos os meus colegas no escritório. Tá? Um ou outro é que tinha ido para um escritório grande. Eles não eram tão disseminados quanto o Pinheiro Neto já existia, óbvio, né? Mas não eram tão disseminados, e era opção. Eu acho que tem a ver com a estrutura nacional também, a estrutura econômica nacional. Tá? Então, você ter um escritório... O meu primeiro escritório era uma sala alugada dentro do escritório do Carlos Eluve, que era um advogado grande. Tá? Era isso, aqui em Pinheiros. Então, era possível você viver com isso.
Você pagava suas contas, comprava carro, dava pagar a parcela de apartamento, dava. Então, e aí entra o estilo, né, de liberdade, sei lá, de não querer ter horário, essas coisas, né? Eu acho que Entendo. agora, eu não me gabo muito, porque eu vejo que foi a história, mais ou menos, de todos os meus colegas. Então, eu acho que tem muito a ver com a estrutura econômica da época. Todos nós nos formamos, todos nós saímos pagando parcela de Fusca, parcela de AP, sei lá, dava, né? Eu não sei quanto teria que ganhar hoje para pagar o financiamento de um carro, de um apartamento, mobiliar, né? Então, não sei. Mas na época dava. Ao mesmo tempo, também era tradicional naquela época, estou falando de anos 70, né? 1970, Sim. também era tradicional ter um outro emprego. Muita gente tinha emprego no Banco do Brasil. A Votorantim era uma grande empregadora de advogados. Eu, no meu caso, acabei indo para a Procuradoria, meio período, sempre fui meio período lá. Eu fui o último da Procuradoria Fiscal, que podia advogar meio período. Né? Quando aposentei, acabou. É o que as pessoas faziam. Tá? É o que as pessoas faziam. Eu estava no ônibus junto. E Jacques, e agora voltando, você explicou para a gente deu o panorama da locação no Brasil, contou por que você resolveu ir para essa área e por que é tão apaixonante isso para mim eu acho sensacional. Eu queria saber, na sua visão hoje, o que você vê, quais são os principais erros cometidos pela galera que está alugando aí o imóvel e a gestão jurídica dos contratos. Eu acho que a gente tem que retornar e dizer: locação é um negócio, não tenta ficar aplicando gabaritos, que nem sempre dá certo. 2, um cidadão mais velho que eu, aliás, coincidentemente, sou amigo do filho dele, que é bem mais novo que eu, acho que deve bater com você, que era o De Luca. Ele tinha uma imobiliária que era do pai dele ainda. De Luca, uma vez me falou o seguinte: falou, olha, se quiser manter o inquilino, você tem um apartamento num prédio, tem 50 apartamentos lá, cobra 10% menos do que os outros. Você nunca vai ouvir falar do seu inquilino, você vai ganhar todo mês, está feita a sua vida. Eu acho que isso aí foi uma grande dica de relacionamento com o cliente. Você não pode ficar querendo aplicar o tempo todo tabelas, reajuste. Olha, eu vi aqui no jornal que o aluguel subiu 9,3% diante do mercado, não da inflação. A inflação não se aplica, né? Então, eu acho que tem que subir 9,3%. Não é bem assim. Não é bem assim. Quais os erros? Esse é um erro na gestão de contratos. Outro erro é não olhar para a sua locação. Se você é um locador, quando você tem um investimento no banco, você sempre olha lá, deu tanto de juro, bateu, come cota, aquele palavreado todo, você acompanha, né? Todo mundo sabe, né? Agora, você tem um imóvel alugado e você não visita o imóvel, pode ser que tenha caído o teu imóvel, né? Então, é gerir o patrimônio, o ativo que está te rendendo. Às vezes eu até brinco que você vai achar que eu sou patrocinado pelas fábricas de doce, né? Queria ser, acho que eles deviam ter me patrocinado, mas eu acho que, aproveitando a chegada da Páscoa, né, todo locador devia levar um ovo de chocolate para o seu inquilino. E, ao dar esse ovo, está mantendo uma relação boa e está olhando se a casa está ali, né? Está bem cuidado, não está bem cuidado. Quem está morando ali? Será que é o inquilino? E depois repete isso no Natal, que também é uma boa festa. Dá um panetone para o cidadão. Não tem... Você evita todos os problemas. Todos os problemas. A terceira coisa, e essa é grave, especialmente nas locações não residenciais, aí não é brincadeira mesmo, é sério, é fiscalizar os seus contratos. Se você é locador, você tem que saber como é que estão os seus contratos, como é que estão as renovações, se estão seguindo
as regras normais. Se você está aplicando corretamente as correções. É impressionante. Se eu tivesse que fazer uma estatística, uma amostragem, não é uma estatística, mas uma amostragem lá no escritório do que é uma das maiores quantidades de ações locatícias que a gente tem, é reajuste não aplicado pelo locador por esquecimento. Esqueci, confundi, o meu contas a receber não viu. Esquecem. Tá? Eu sei que parece esquisito, mas esquece. Do lado do locatário, é pior ainda. Do lado do locatário, gerir os contratos, tem que ter, na minha opinião, tem que ter alguém responsável claramente com essa obrigação, que é gerir os contratos. O que é gerir os contratos de locação? Quando vence, estou pagando em dia? Paguei os tributos em dia? O seguro está feito? Tem que fazer um seguro. É tudo coisa barata, proporcionalmente, mas que não é feito às vezes. Estou cumprindo o contrato? Resolvi tirar aquela parede. Posso ou tenho que pegar uma autorização? Os alvarás estão em dia? Essa gestão toda do contrato, depois que é implantada, é muito simples de fazer. Porém, ao não ser feita, é onde os inquilinos são surpreendidos, muitas e muitas vezes, com a negativa de renovação. Então, é muito normal inquilinos, redes de lojas, de estabelecimentos, de bancos até, entrarem com uma ação renovatória, e não é que o outro lado ganhe ação, eles perdem a ação porque não preencheram os requisitos documentais daquela coisa. Eu sei que parece esquisito, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Muito legal. E, Jacques, eu queria saber, na sua visão, como que as novas modalidades aí de moradia e uso de imóveis, como coworking, short stay, desafiam o direito de locação tradicional, ou não desafiam? Eu estou viajando. Eu acho que desafiam. Sua pergunta é importante. Vamos por partes. Short stay, né? Então, seria a locação por temporada. Até aqui, a gente vinha entendendo como locação por temporada. Normal. Tá. Eu sou da turma que é a locação por temporada. Outros acham que é um exercício comercial. Seja como for, o que nós temos hoje é a reforma tributária que onerou em 10% a renda da locação curta, o short stay. É mais caro do que locar o comprido. As regras de condomínio que estão sendo interpretadas pelos tribunais hoje, pode ser que mude no futuro, mas hoje estão sendo interpretadas assim, dizendo que pode sim haver a proibição da locação por curta temporada. Óbvio que tem um noticiário muito que chega nas manchetes dizendo que ninguém nunca fala, olha, o inquilino entrou, se comportou e foi embora. Isso não é notícia, né? É a grande maioria. Agora, o inquilino chegou, deu uma festa enorme veio Deus e o mundo e fez bagunça. É isso que está no jornal, né? E a gente lê o jornal e fala, pô, não me convidou. Que vestidinho para ir, não me convidou. Né? É o melhor jeito de vizinho encher o saco convidar ele para a festa. Pô, lógico. Mas, então, o short stay está sendo muito chicoteado ultimamente. Tá? Sim, tem umas. A gente vê até em Barcelona, né? Com o negócio que eles estão fazendo lá de e aí é uma coisa brasileira, Gabriel, de importar. Lá em Barcelona, deu um aumento dos aluguéis. Tá? É outra história que não teve isso. Sim, outra cultura. Sim. Outra cultura, outro negócio. Aqui não teve esse tipo de coisa. Tá? O que tem também é uma falha de interpretação. Então, você veja, aquela briga, isso aí é hospedagem ou é aluguel? Hospedagem ou aluguel? Os grandes empreendedores chamando isso tudo de aluguel. Os atacantes, de hospedagem. Aí eu vou no Copan e vejo lá um escritório, auxílio ao hóspede, da Airbnb. Eu falo, ué, não falou que era locação? É hospedagem, né? Então, tem essa bagunça toda. Um incremento que está havendo muito interessante na locação, por outro lado, são os multifamilies. As pessoas sabem o que é multifamily. Esse nome é horrível.
Alguém precisa criar um nome bacana, né? Não sei, né? Multifamily, o que é isso? Mas o que é isso? É um prédio, uma rede, uma vila, etc., dedicada à locação para várias pessoas. Tem um dono só, uma companhia, uma pessoa, tanto faz quem é o dono. E com isso ele consegue organizar melhor esse prédio. A economia de luz, o oferecimento de alguns prazeres, de alguns lazeres, né? Tem piscina, não tem piscina, tem bar, não tem bar, um monte de coisa que as pessoas gostam, né? Provavelmente você e eu moraríamos em prédios diferentes, pela idade, né? Você ia querer tranquilidade. Até porque você ia viver em um de 1.000 metros, né, Jacques? Não, eu não. Você ia querer dormir cedo, etc. Eu ia querer, eu quero prédio com balada, muita luz. É isso, com certeza, não tem nem dúvida. Então, a gente ia morar em prédios diferentes, né? A vantagem é que está sendo oferecido esse tipo de coisa. Só que até aqui eu falei de classe média. Bacana. Esse mesmo conceito é aplicado para a classe menos favorecida, tá? Não tem proibição nenhuma. E isso permite, sim, investimentos muito significativos nesse mercado. Falta alguma coisa? Falta. Eu acho que falta legislação beneficiando esse investidor em locação barata. Tá? Não estou falando nem de pegar habitação social, nada disso. Não quero voucher de ninguém. O que precisa é, na minha opinião, incentivar, de alguma forma, o investidor em locações baratas. Pode ser uma tributação diferente do imposto de renda, que é alto. Pode ser um gabarito diferente de construção, tá? Parecido com o HIS, etc. Eu acho que tem jeito. A inteligência está aí, as pessoas são inteligentes e criam. Locação comercial. Ela está... Me parece que ela esteja a 1.000 por hora. Tá? As pessoas querem, as pessoas consomem. O que precisa é os investidores, os locadores, adaptarem os seus imóveis para o que as pessoas querem. Não adianta forçar a barra. Não é porque eu tenho uma loja na rua X que alguém vai na loja da rua X. Eu preciso colocar a loja onde as pessoas queiram. Não estou falando nenhuma novidade. É daí que vem o critério do ponto comercial. Falar, né? Por que eu quero uma loja na 25 de março, na Zé Paulino, na Rua Oriente? Porque é lá que as pessoas estão. Só por isso, né? Não tem... É isso. Mas eu acho que os caminhos são bons. Acho que vem, no futuro, duas coisas. Eu apostaria em duas novidades legislativas dentro do campo da locação. A primeira, uma flexibilização das locações não residenciais, as comerciais. Tá? As residenciais sempre tem algum problema político, é sensível, não acho que alguém vai mexer nisso. Mas certamente vai facilitar alguma coisa nas locações não residenciais. Existem 2 projetos de lei correndo. Um outro que não tem projeto, até onde eu saiba, é as locações short stay, que se chama de short stay, por temporada, etc., que talvez mereça uma legislação nova que deve estar aí. Alguém vai escrever. Uma terceira, e essa aí tem muita gente trabalhando, inclusive eu, e essa talvez mexa com as pessoas. É o despejo e a consignação de chaves extrajudicial. Tá? Me parece que seja uma tendência muito grande. Se você consultar o nosso professor Hamid Bidini... Conheço. Conhece? Ele vai te dizer da quantidade de coisas rotineiras que ele era obrigado a julgar. A gente não quer que ele julgue isso, a gente quer que ele julgue os casos difíceis. Os fáceis faço eu. Não é? Então, tanto o despejo extrajudicial, o que é? Provou que não está pago, notifica, não precisa de um juiz, vai para o cartório, tudo.
Consignação também não preciso chamar o juiz para falar, seu juiz, receba as chaves do imóvel que eu estou indo embora. Faz essa judicial. Óbvio que com todos os cuidados, todas as responsabilidades, indenizações, fiscalizações, etc. Esse projeto está rodando, está sendo debatido, acho que nos próximos meses a gente deva ter essa novidade e, com isso, simplificar a desocupação. Aí você me fala, pô, lá no começo você me falou que tinha pouca ação de despejo. Qual é a preocupação? A preocupação é a seguinte, nós queremos quase zero de despejo. A gente não ganha com despejo, a gente ganha com locação. Então, se tiver muito pouquinho despejo, for tudo muito rápido, tá? Legal, sempre legal, tá? Legal. O Brasil é legalista, né? E as pessoas são legalistas, tem que estar na lei. Se for muito rápido, provavelmente eu simplifico o contrato. Hoje nós estamos com smart contracts o tempo todo, né? Eu simplifico o contrato, simplifico o fim do contrato, seja para devolver a chave, seja para cobrar o aluguel de quem não pagou, e viabilizo melhor ainda o mercado, talvez isso redunde uma baixa de aluguéis. Acho que é o que vem por aí, né? Jacques, queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você. O melhor contato é assistir o teu programa, assistir, né? Dar um Google, né? E vamos que vamos. Eu queria realmente agradecer, e você sabe que falar com você, falar com alguém da sua geração, e falar com alguém com a sua experiência, você sabe que eu só aprendo. Então, para mim, vai que vai, e eu gosto disso. Obrigado pela oportunidade. Digo mesmo, Jacques. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.